Fala, meus amigos, tudo bom? Eu vou estar mostrando para vocês aqui uma situação de uma instalação elétrica, né? Fui fazer uma visita para um cliente, o cliente me ligou solicitando que queria fazer um aumento de carga, queria inserir alguns equipamentos na parte da cozinha. Então marquei com ele para mim poder estar indo na sua propriedade, né? Para estar vendo a instalação elétrica, né? Antes de dar antes de falar realmente um diagnóstico, né, do que seria feito. Então marquei com ele, fui lá para fazer essa visita. Chegando lá ele me falou, conversou comigo, me atendeu super bem e a primeira coisa que eu fiz foi retirar a tampa do quadro dele para poder fazer ter uma análise mais assim, uma análise mais criteriosa, né, do quadro dele de instalação. Então já dá para ver que o quadro dele é um quadro bem antigo, tá? Ele também me deu uma informação muito importante que o prédio, lá é um prédio, que é o sexto andar, isso, é o sexto andar. Ele me falou que o prédio passou por uma reforma, lá onde ficava os medidores, né, que era de madeira, foi retirado, eles fizeram tudo certinho lá. Então ele aproveitou essa reforma para estar passando os cabos de alimentação novos, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, aqui tem os cabos de alimentação, que são esses daqui, ó. Esse daqui, esse aqui e tem esse vermelhinho aqui, ó, tá vendo? E esse azul, que são 3 fases e um neutro, beleza? Ele aproveitou para passar lá de baixo, que estava no subsolo, até o sexto andar, beleza? E assim, eu fui dando uma olhada lá, verificando realmente o que ele queria. Ele falou que vai instalar na área da cozinha dele lá, vai ser um forno elétrico, um micro-ondas mais potente do que ele já tinha lá, né? Ele também vai instalar um fogão de indução, tá? E ele quer mudar o circuito da máquina dele de lavar, que é uma máquina lá que é um pouco mais sofisticada. Eles compraram, né? E eles querem trocar a fiação, que ele acha que a fiação é por ser antiga, fio rígido. Eu até abri também a tomada para dar uma olhada, é fio rígido, acho que é 1,5, tá? Ele queria trocar para não ter problemas futuros, né? E também passar um circuito para alimentar o ar-condicionado, jogar um ar-condicionado split na sala dele e alimentar esse equipamento. Falei, beleza, abri o quadro dele, fiz a vistoria, tá bom? Vi como é que estava a situação. E eu pedi também para dar uma olhada lá no medidor dele. A gente foi até o subsolo. Eu cheguei lá. Esse aqui é o disjuntor dele geral do subsolo. Tá vendo? O disjuntor de 40, curva C. Aqui tá os cabos identificados, que tá indo lá pro quadro dele, que são esses daqui. Esses dois cabos aqui é do sistema fotovoltaico que ele tem integrado na rede dele, tá? Ele tem um sistema fotovoltaico, tá integrado aqui, tá aqui na saída do disjuntor, tá? Aqui tá a entrada, aqui tá a saída. E ele falou que no caso, o relógio dele é um relógio bifásico antigo, só que ele talvez se ele for fazer um aumento de carga para trifásico, os fios já estão passados, beleza? Tá aqui. O fio branco e o cinza tá na fase R e o fio vermelho está na fase C, RST, tá vendo? Aqui não tem nenhum fio na terceira fase, no caso seria a fase T. Então esses 3 cabos, no caso 4 com neutro, eles vêm aqui, ó, eles chegam até o core dele aqui, tá? Aqui, ó, o branco e o cinza estão na fase R, o vermelho está na fase S e aqui tem um neutro, tá? Então beleza. Então, a situação é essa. A primeira coisa que eu verifiquei foi a passagem, né, do caminho, né? Tá vendo aqui? Que tá entupido, não tem passagem para estar passando. Aqui ainda tem. Aqui também tem, mas não tem como passar a quantidade de circuito que a gente vai poder colocar. Aqui tá até vago, mas também tem uma... acho que não vai ser possível, porque esse quadro aqui está numa parede. Ele está mais ou menos desenhado assim, ó. Vou fazer o desenho aqui, ó. Ele está desenhando assim, ele vem assim, assim e um L, assim, ó. E o quadro dele está mais ou menos nessa posição aqui, ó. Como se fosse a parede aqui. A parede aqui é da cozinha, o quadro dele vai estar aqui na parede. E ele faz esse caminho aqui, ó. Aquele eletroduto. Ele faz aqui assim e vem para cá. Só que ele já tinha dito para mim o seguinte, que para alimentar essas tomadas que já estão existentes aqui, ó, tá vendo? Tem essa tomada que está existente aqui, que é na bancada.
Aqui tem tipo um armário que ele vai trocar, vai botar uma torre onde vai ficar o forno e o micro-ondas, que seria 2 tomadas já, né? Ele queria botar essa tomada aqui 220 para ligar algum equipamento 220, se fosse para ligar, beleza. E levar também um circuito para estar alimentando, no caso, o fogão dele de indução. Então, esse seria aqui o caminho ideal para poder fazer, que eu estava imaginando que era por aqui. Mas quando eu tirei as caixinhas para poder ver, bater se estava batendo, não bate. Então, provavelmente, esse circuito aqui, eu notei ele que ele vai por cima. Ele vai por aqui, ó. Ele vem por aqui por cima. Então, ele não vai para o lado, ele vai por cima. Então, o que, que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter, na cozinha dele, é um forro de gesso. Eu falei que vai ter que abrir uma visita no forro, né? A gente está podendo verificar se tem condições de eu estar acessando a caixinha de passagem no teto para ver se eu consigo chegar aqui. E eu dei uma outra solução para ele, o seguinte, né? Que seria passar uma canaleta do quadro, que seria por baixo, para estar chegando nesses circuitos aí e derivando para cima. Como ele vai mudar a bancada dele toda, vai entrar, no caso, móveis novos, né? Que ele vai mandar fazer. Então eu assim solicitei isso para ele, né? Falar que ele poderia também fazer desse jeito, conversar com quem vai planejar, móveis planejados que ele como ele ia fazer. Então poderia ver para estar passando por aí os circuitos de tomada, mas teria que ser aparente, entendeu? Que seria muito melhor para a gente poder fazer, entendeu? Ele gostou dessa possibilidade também, mas ele preferia fazer assim. Então eu falei, não, beleza, a gente pode tentar. Mas se eu não conseguir, no caso, vai ter que ser aparente, beleza? Ele, não, tudo bem, a ideia também é boa, é válida. E o que eu expliquei para ele, porque como ele vai ter equipamentos que, apesar de ser um circuito 220, não é um circuito trifásico, tá? É um circuito bifásico. Então até para você balancear as fases, vai ficar um pouco, né? Um pouco apertado para você manter o balanceamento. Claro que vai dar, né? Para balancear. Mas o ideal, se fosse um trifásico, seria bem melhor para a gente balancear as cargas aqui desse quadro. A gente vai modificar ele, tirar todo esse miolo aqui e trabalhar com disjuntores já DIN, né? E uma outra situação também são esses disjuntores aqui, tá vendo aqui? Ó, disjuntores tudo já tem a carga nominal dele já, a corrente nominal. São de 20, 25 e 30. Ele só vai querer mexer na parte da cozinha. Então qual o ponto interessante aqui? Eu não vou poder mudar a corrente nominal dos disjuntores, porque são circuitos, eu não sei como é que tá para outras partes da casa dele, entendeu? Do prédio, da casa dele. Eu não sei como é que tá, se está enraizado com outro circuito, se tá, porque provavelmente está vendo, tem circuitos aqui que só tem um cabo e é um disjuntor de 30, entendeu? Aqui é um disjuntor de 20, é um cabo de 2,5, beleza. Mas tem circuitos que pode estar enraizado. Aí se eu quiser colocar um disjuntor aqui talvez de 16 para um cabo de 2,5, que seria o ideal, poxa, pode depois dar problema, entendeu? Então a gente vai manter a corrente nominal desses disjuntores aqui e só vai trabalhar acrescentando com o que a gente vai acrescentar, no caso, nos equipamentos novos que vão ser inseridos no quadro, beleza? Olha aqui, eu tenho um disjuntor de 30, aqui eu tenho um disjuntor de 50, que provavelmente deve ser o chuveiro dele. Tá vendo aqui? E aqui, pra você ver, ó, aqui sai um cabo, cadê? Aqui, sai esse cabo cinza aqui, ó, preto, né? Deve estar só meio cinza ele, né? Deve ser para alimentar um chuveiro, entendeu? Se você notar o pessoal que inseriu esse circuito novo aqui para ele, o que ele fez? Tá vendo? Ele jogou a mesma fase, essa fase é a mesma fase R, tá vendo? Ele jogou nesse disjuntor aqui, jogou nesse disjuntor, tá vendo? E jogou esse outro vermelho, que é a outra fase, nesse disjuntor. E aqui ele fez umas derivações com os jumps, né, que a gente fala com fio mesmo. Mas se você notar, esse daqui, ó, já tá dando mau contato já, ó, tá vendo? Por quê? Porque a bitola do cabo, ela não é, igual ao da entrada. Tá vendo? Esse aqui é um cabo 10. Aqui provavelmente tinha que tentar fazer, tinha que ter tirado, né? E feito com cabo 10, pô. Entendeu? Esse jumpzinho daqui dos disjuntores, tá bom? Não fez. Como ele é um cabo
da bitola menor do que o outro, tá dando sobrecarga nele já, tá vendo aqui, ó? Ele já tá meio dando oxidação nele, entendeu? Então isso aqui depois com o tempo ele pode dar algum problema pro cliente, entendeu? Ele mesmo romper aqui por excesso, ou então até acontecer uma coisa pior. Então eu já fiz aqui o relatório de visita, né? Já mandei, já enviei para ele, ele falou que vai olhar direitinho. E ele fechando, a gente vai trabalhar esse serviço aqui com ele aqui, que vai ser retirar esse quadro todinho aqui, botar um quadro novo, botar as proteções adequadas para estar atendendo a área aqui da cozinha. A gente vai estar inserindo aqui os IDRs, tá? Eu vou trabalhar com IDR aqui de um IDR geral só para os circuitos da cozinha. Eu vou montar ainda o layout do quadro, beleza? E mais para frente o cliente fechando esse serviço aqui, eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo todinho do serviço, tá ok? No próximo vídeo eu vou falar mais um pouco mais dessa visita, do serviço e de outras situações que eu encontrei, beleza? Valeu!